Primeiramente, vamos me dizer o seu nome, a sua idade e a sua nacionalidade. Aí é o seguinte, meu nome é François, o sobrenome Rosbach. Minha nacionalidade, eu sou brasileiro e naturalizado e nasci na França, numa região que antigamente fazia parte da Alemanha. Agora eu tenho família no Brasil, em Curitiba, no Paraná, desde 1913, porque meu avô imigrou para o Brasil junto com o irmão dele, era russo, eles eram russos, da Rússia. Ele emigrou para Curitiba em 1913, aí ele ficou 10 anos, depois voltou para a Bélgica e depois foi para a França. Perfeito. Professor, quais são as línguas que o senhor fala? Aí é o seguinte, eu sou profissionalmente guia regional Bahia, guia intérprete. Meus idiomas de trabalho são o italiano, o francês, a língua portuguesa e o inglês. Perfeito. E qual língua o senhor fala mais no seu dia a dia? Bom, se eu estiver aqui no Brasil, vou falar o quê? A língua portuguesa, né? A língua brasileira, porque é a língua que se fala. Se eu estou em São Jorge ou em Cayenne, vou falar o francês, porque é o idioma do local. Né? Uhum. Perfeito. E pelo que o senhor sabe ou ouve, quais línguas são faladas aqui na nossa região? Bom, aí justamente aqui no Amapá, o Amapá fazia parte do antigo território contestado. Então, até o dezembro de 1900, essa região era contestada, não era nem francesa, nem brasileira, até o Araguari. E aqui, a 20 quilômetros da fronteira do Rio Iapoca, lado brasileiro, tem a terra indígena do Uaçá. A terra indígena do Uaçá tem 3 povos. Paricu, que fala a língua arawak, tem os Galibi-Mogornô, que falam um patuá, né, o Creole, que é um dialeto que vem da Guiana Francesa, que é o mesmo dos crioulos da Guiana Francesa, e os Caripuna. Os Caripuna falam a língua portuguesa e o Creole também. E do outro lado da fronteira, a Guiana Francesa, ela é um território que foi colônia, né? Hoje é departamento ultramarino e a língua oficial é a língua francesa. Mas a população de cor, né, afrodescendente, que são descendentes dos escravos, eles falam o crioulo, que é a mesma coisa da língua dos Garibi-Maornô e dos Caripuna. E também nós temos, na parte alta do Marroni, tem os Wayampi, que falam o Wayampi, que é uma língua do Trum-Tupi, que inclusive tem até na Pedra Branca do Amapari, no Amapá, também tem a nação Wayampi, né? Uhum. Perto da Serra do Navio. E tem os Paricu, em São Jorge, o pessoal tem os Paricu. Tem o Wayampi também que mora. Tem também Teco. Teco é uma nação que vive no seio dos Wayampi, mas que é uma língua do Trom-Tupi. É uma mistura, né? Na realidade. E também em São Jorge, a maioria são descendentes de brasileiro e eles falam a língua portuguesa. A língua mais falada em São Jorge é a língua brasileira, a língua portuguesa. Perfeito. Perfeito. Bem, o senhor chegou até a me responder já a próxima pergunta, que seria se o senhor saberia a origem dessas línguas que o senhor citou, né? O Paricu, que é Arawak, o Wayampi, que é de Trom-Tupi, e o Creole, falado pelos Garibi e os Caripuna, que é o mesmo do crioulo da Guiana Francesa. E também tem um povoado chamado Tampac, que é perto de São Jorge, onde tem, pouco hoje, mas chegou a ter várias centenas de Saramacá. Saramacá eram
pirogueiro, né? O pessoal que andava de canoa no Alto Oiapoque, na época da 100 anos atrás, 80 anos atrás, na época do ouro, que tinha os garimpos de ouro. E eles falam o que se chama Buxinengue. O Saramacá é uma língua que é derivada do inglês, do holandês, uma mistura, né? Holandês, inglês. E tem alguma coisa de português também. É uma língua dos quilombolas do Maroni. Certo. Perfeito. Outra. Além do senhor, quem mais fala essa língua? As línguas que o senhor domina? As línguas que eu falo? Sim. Bom, italiano não tem quase nenhum. Acho que deve ter uma ou duas pessoas que falam o italiano. O inglês aqui tem pouco. Porque, no caso, o pessoal fala inglês, mas o inglês tipo de beira de cais, né? O francês, muita gente fala, claro, porque aqui é a fronteira, né? E a língua portuguesa, claro, que todo mundo fala. Perfeito. Apesar do que, tem que dizer o seguinte, o norte, a expressão da língua portuguesa no norte, ela é completamente diferente, porque, por exemplo, eu sou da Bahia, o nordestino tem um linguajar especial, tem muita gíria, o nortista já fala a língua assim, um pouco diferente do baiano e claramente muito diferente do pessoal do sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo. O Amapá tem muitas palavras bem diferentes da Bahia, né? Muito diferentes. Esses são os regionalismos. Né? Exatamente. Essa língua, as línguas que o senhor domina, o senhor falava com os seus filhos? Fala com os seus filhos? Não, é o seguinte, a língua francesa eu ensinei para minha filha. E ensinei para minha neta, minha filha já morou aqui, fala francês, porque ela já morou na Guiana, já morou 2 anos na Guiana. Morou uma vez 1 ano, outra vez morou 2 anos, ela fala. Eu ensinei. Agora, italiano o italiano é uma língua que eu aprendi, então eu não falo com ela, entendeu? Agora, eu tenho uma filha que mora na Itália, que fala italiano, mas ela praticamente sempre morou na Itália. E o inglês eu não falo com minha filha, porque ou falo francês, ou falo a língua portuguesa, brasileira. Não sabe quantas línguas são faladas aqui na fronteira? Bom, eu acho assim, a língua portuguesa brasileira, a língua francesa é muito falada, o creole, o Oyampi, tem muito Oyampi que vem nessa região, né? Da região, o Palicu, e as variedades do creole. Porque, inclusive, o patuá dos Garibim-Mamorno e dos Caripuna é diferente do da Guiana, porque ele ficou arcaico, se chama um isolado, é um isolado linguístico, porque, na realidade, ele não evoluiu. O creole, né, o patuá da Guiana Francesa, ele evoluiu, ele se modernizou, enquanto o creole dos indígenas, ele não modernizou, e além do que, eles têm expressões misturadas, porque o creole dos Garibi, por exemplo, Maorno, eles têm expressões que vêm das línguas indígenas dos seus antepassados, porque os antepassados dos Garibi, o Garibi é uma língua do tronco caribe, então eles têm algumas coisas de Caribe, eles têm alguma coisa dos Paricu misturado, eles têm vários idiomas da língua geral, porque antigamente aqui no norte do Brasil tinha muitas tribos do tronco tupi que foram extintas, e os jesuítas, a colonização e a catequização foi feita pelos jesuítas portugueses, ela foi feita com a língua geral, chamada Nhangatu,
que se fala ainda em alguns povoados do norte, em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, lá na Cabeça do Cachorro, na Tríplice Fronteira, eles falam ainda o Ningatu, que era chamado a língua geral. Perfeito. E o senhor sabe se essas línguas são transmitidas às crianças? São o quê? Se elas são transmitidas para as crianças? Bom, o paricu, por exemplo, das línguas indígenas, da terra indígena, o paricu ainda é falado, é ensinado. E continuam, porque eles são alfabetizados em língua portuguesa, mas também eles têm aula em língua paricu. E o patuá dos Garibi Morno e dos Caripuna, ele é ensinado também na escola. Só que os Caripuna estão perdendo bastante. Os Garibis são mais isolados, então eles continuam mais falando, mas eles ensinam para as crianças. Agora, eu acho que nos Caripuna a tendência é de se perder o patuá, o creole. E do lado da Guiana Francesa, o crioulo não é ensinado na escola, é falado, mas não é ensinado na escola, porque o que é ensinado na escola é a língua francesa. Perfeito. O senhor sabe um pouco da história dessas línguas? Bom, por exemplo, o arawak, o paricu, porque, por exemplo, o caso específico do paricu, os paricu, 100 anos atrás, 150 anos atrás, eles vão reduzir a 200 indivíduos. E na origem, o pessoal está calculando que no estado, naquilo que hoje é o estado do Amapá, deveria ter 60 mil indígenas, ou mais, 200 anos atrás. Aí, por exemplo, os Tucuju, que povoavam a cidade de Macapá, a região que se tornou Macapá, eles foram extintos. Agora, alguns remanescentes vieram para cá, inclusive o paricu é a língua que era a língua dos Tucuju, entendeu? Porque os paricu, na verdade, só sobraram aqui 200 indivíduos, mas eram remanescentes de várias tribos de língua arawak, porque tinham os Aruão, que povoavam o Marajó, e eles fugiram da escravidão. Os Maruão e Aruão, eles ficaram sujeitos às correrias e descimento dos colonos portugueses para escravizar eles. Então eles fugiram, muitos fugiram para cá, para a fronteira. Só que teve epidemias, e aí de dezenas de milhares de tribos sobrou pouquíssimo, porque, por exemplo, em 1925 teve um antropólogo alemão que veio aqui na terra indígena, e aí na época tinha 200 paricu, tinha 200 garibi e tinha 200 caripuna, entendeu? E esses 600 indígenas eram remanescentes dos 60 mil, que morreram ou por escravidão, maltrato e muitos de epidemia. E eles procuraram a região fronteiriça da Guiana Francesa porque eles se sentiam protegidos, porque os franceses, na Guiana, era proibida a escravidão indígena. E os portugueses escravizaram os indígenas, praticamente todos, né? E eles quiseram esvaziar completamente a região contestada. Toda a região que passou do Araguari era contestada. Então eles queriam, porque esses indígenas, muito na influência dos franceses. Então os portugueses, para justificar, e os brasileiros posteriormente, né, para justificar a posse dessa região, eles tentaram ao máximo esvaziar a região e levar eles para o Marajó, para o Pará, entendeu? E eles tentavam fugir e se aproximar da fronteira da Guiana Francesa. Perfeito. Só isso, professor. Tá bom. Obrigado. É porque, na verdade, eu sou antropólogo, então tudo isso eu estou estudando para meu doutorado. Uhum.